Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, as estratégias para organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Desculpa. Eu sou o William Rezende, o perguntador. Eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudarem seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo, né? Se ele não mudar, nada muda. Então, a partir disso daí que a gente consegue grandes resultados aí, e temos visto isso com os nossos próprios olhos, certo, William? É isso aí. E hoje o que a gente vai falar para você, dono de oficina? Onde encontrar os melhores colaboradores para a sua oficina? Nossa, mas e o que isso tem a ver com organização e lucro? Ué, como o Eduardo diz, se você quer montar um time vencedor, você tem que encontrar os melhores jogadores para estar no seu time aí. Com os melhores jogadores, os melhores times conquistam o quê? Os campeonatos. No caso, para você, dono de oficina, é a organização e o lucro cada vez maior. Certo, Du? Muito bem. Então tá bom. Du, para a gente começar aqui, como a gente fala, né? Como eu gosto, vamos dar o primeiro contexto. Tá, mas achar colaborador, né? Como assim? O que a gente tá falando? O que esses doidos estão falando aí? Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? Lugares onde você pode procurar colaboradores. Por que isso? Às vezes, nem sempre as indicações de amigo, a indicação de um outro lugar que você trabalhou, aquela coisa, vai ser o melhor colaborador. E às vezes você fica preso dono de oficina a esses lugares. Você não é tipo, eu só contrato quem me indica alguém, ou eu não conheço ninguém e não sei onde buscar um colaborador. Você está precisando de um colaborador e não sabe nem onde buscar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E como a procurar no lugar certo vai ajudar você a lucrar ainda mais, porque existem os lugares certos para isso. Du, começando sobre isso, fora. Não vou falar fora, não, porque eu sei que teve até gente que não conhecia isso. Então vamos lá. Eu vou listar alguns lugares que eu conheço que a pessoa pode procurar e você me fala qual que é a diferença entre elas e por que, né? Quais são as diferenças entre elas do colaborador que eles vão achar, tá bom? Então, antes de você fazer as perguntas, deixa eu fazer uma introdução que é muito importante para trazer a consciência. E por quê? Porque é algo que eu venho estudando, que querendo ou não, esse desafio, a Tagma hoje tem um time, mas não significa que eu não passe por isso, não significa que eu não necessite, né? Então, assim, o que vai fazer realmente com que você consiga? Então, vamos lá. Primeiramente, o dono de oficina, né? Eu até fiz aqui algumas anotações. Você tem que ter ciência, dono de oficina, de que assim, 95% do sucesso da sua oficina, ele está inteiramente ligado às pessoas certas que você colocar dentro da sua oficina. A sua oficina não vai ser um sucesso se você achar que só depende de você, não. Se 95%, segundo uma estatística, diz que depende das pessoas que trabalham, que compõem o time, então, assim, significa que você tem que dar uma atenção muito grande para isso. E você tem dado essa atenção devida, né? É o que a gente costuma fazer, William. Vamos trazer a consciência primeiro. Você tem consciência disso? A sua oficina vai ser uma oficina vencedora, como o William falou, né? Que a gente chama aqui o time da TAG. Só vai ser vencedora se você colocar as pessoas certas dentro da sua oficina. Aí, às vezes, na cabeça, né? Porque você viu na terça-feira no nosso encontro lá com os alunos, né, William? Você vê que, assim, existe uma narrativa por trás, existe uma história que toda pessoa conta para tentar justificar um algo. Por exemplo, todo mundo reclama que não encontra colaborador. Então, mas por trás disso existe uma narrativa, né? Agora, qual é, né, a possibilidade de você mudar essa narrativa e você conseguir? Você tem que ter ciência que o sucesso da sua oficina vai depender
das pessoas que você coloca dentro dela. Então, tem que dar uma atenção muito grande. O outro ponto, William, que é muito importante a gente ressaltar, é você deixar com clareza qual é o jogo que você quer jogar. Que tipo de empresa você quer ter? Que tipo de oficina você quer ter? Né? Eu gosto muito, né, dessa analogia de você falar qual é o jogo que o dono de oficina quer jogar, porque vai fazer toda a diferença. Porque se você quiser jogar o jogo da várzea, né, eu joguei muito na várzea, né, eu amava jogar na várzea. Por quê? Porque na várzea era pontapé para tudo quanto era lado, né? O que acontecia? Dependendo do jogo, você não precisava sair selecionando os melhores ali. Meu, você juntava os amigos ali, ó. Juntava ali os camaradas da vila, mano, vamos partir para um joguinho ali, um campinho ali de terra? Vamos. Juntava ali, ó, mano, cada um se vira aí, né? Às vezes era necessário pelo menos, não, meu, quem vai jogar mais na frente vai jogar atrás, senão todo mundo só jogava na frente, ninguém queria defender, né? Saía um jogo legal, saía um jogo para passar o tempo, mas assim, era um jogo organizado? Não, de maneira nenhuma. Espera aí, só um minuto. Pô, já achou o look? Só para dar um toque pro Ale, qualquer coisa ele já abrir ali, fazendo por favor. Então vamos lá. Então assim, meu, na várzea, né? Aquele jogo dos amigos ali, mano, qualquer catado você ia lá, botava pra dentro. Se o cara sabia jogar, se o cara não sabia jogar, pouco importa. O que às vezes importava era o quê? Era a diversão que no final vai ter o quê? Um churrasco, vai ter ali uma cerveja, vai ter um refrigerante, vai ter uma resenha. Então esse é o jogo da várzea, né? Será que o dono da oficina, será que ele também não está, de uma certa forma, está transformando a oficina dele, o jogo que ele quer jogar, um jogo da várzea? Agora, e se ele quer jogar um campeonato já melhorzinho, né? Ou vamos se inscrever para participar de um campeonato amador mais organizado? O que vai ser necessário? Meu, a gente já vai ser necessário montar um time, a gente vai ter que pelo menos ali ter um time formado com o quê? Lateral, zagueiro, volante, uns 2 meia, né? Aí a formação mais antiga, 2 pontos e um centroavante. Então você vai precisar ali da coisa. Goleiro, né? Não pode faltar o goleiro. Você tem que ter no mínimo uns 2 goleiros ali, porque se um se machucar ou faltar, você ter o outro, para não correr o risco de você precisar, né, de ter um jogador ali no gol. Falta, aí vai ser um jogador da linha que vai pro gol. Não é o cara mais especialista para estar no gol e ele vai ter que ir pro gol, né? Então, beleza. Então, ele precisa saber. Por que eu estou falando isso? Porque ele entendendo qual é o jogo que ele quer jogar, vai fazer toda a diferença de quem ele vai colocar dentro desse campo de jogo. Então, assim, né, não é tipo, o que a maioria das oficinas às vezes faz? Meu, eu estou precisando muito, urgente. Eu recebo mensagem às vezes, nossa, meu, estou precisando urgente de um colaborador. Você não conhece alguém que quer trabalhar? Então, assim, o cara na urgência é tipo assim, mano, cata qualquer um e joga para dentro. Por quê? Porque na necessidade. Então, ele não para pensar nessa estatística, olha, que 95% das empresas que têm sucesso depende das pessoas que ele tem dentro do time. Não só depende dele. Então, essa é os tópicos iniciais. Qual é o jogo que você quer jogar? Você quer jogar um jogo legal? Quer jogar um amador ali, mas, né, um amador organizado? Você quer jogar um campeonato paulista, né, que já tem uma federação, já tem né, já vai precisar de um nível diferente. Você não vai poder colocar qualquer um, você vai ter que federar, né, você vai ter que profissionalizar. Você quer jogar um campeonato brasileiro? Quer jogar uma Libertadores? Né? Qual é o jogo que você, dono de oficina, quer jogar? Então a gente já começa dessa forma aí. Então, aí agora vamos para as perguntas aí que o William quer fazer. Só antes dele fazer as perguntas, só um complemento aqui. Para você escolher os jogadores certos, você vai ter que abrir mão do tempo para poder fazer o quê? Justamente o que o William vai perguntar e a gente vai discorrer ao longo desse bate-papo aqui. Para a gente, então, encontrar esses jogadores, os melhores do... Acho que eu estou tendo um pouquinho de retorno. O iPad está com volume, será? Deixa eu abaixar aqui. Para a gente ter
esse time vencedor na oficina, a gente precisa achar o melhor lugar para fazer, para buscar esses jogadores, né? Para buscar esses Certo. colaboradores. Então, os lugares que a gente pode buscar, que eu conheço, tá tendo um pouquinho de retorno. Será? Ah, tá bom. Eu conheço lugares que as empresas vão buscar, principalmente nessa área. Senai, tem o Senac também, que eu já ouvi falar que tem algumas coisas de mecânico. Tem colegial técnico, mas geralmente é mais o Senai. Tem agência recrutadora e tem as indicações de amigos. Qual que é a diferença ou a qualidade de cada um desses lugares que eu falei, Edu? Assim, só para a gente contextualizar, né? Qual que é a diferença entre o Senai, Senac, Sebrae, escola, enfim, e agência de recrutamento? Aí no caso, assim, William, se você for ver numa escala, né, todos são pontos para você estar buscando a pessoa certa para colocar dentro da sua oficina, né? Então, no caso aí quando eu falei sobre o tempo, né, querendo ou não, para você, de uma certa forma, recrutar em algumas escolas, que no caso, escolas profissionalizantes, você ir lá numa escola do mecânico, você ir lá num Senai, né, ir lá num Senac, em outros pontos, o que vai acontecer? Isso daí você vai ter que disponibilizar de tempo para você ir lá e fazer isso daí. Não é só simplesmente ligar lá e falar assim, pessoal, estou precisando aí de mecânico, vocês têm alguém para indicar? O pessoal vai falar, me deixa seu telefone, me deixa seu... Aí, voltei. Me deixa seu telefone, que assim que aparecer aqui eu entro em contato com você. Meu, você acha que a pessoa vai ligar? Desculpa, não vai. Né? Então, assim, aí você jogou uma semente no vento, né? Tipo assim, você pegou um helicóptero, subiu lá no céu lá e jogou uma semente esperando que algum passarinho coma, né? O bagulho vai voar, ninguém vai pegar, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que disponibilizar de tempo para você ir lá, para você estar analisando, conversando, ficando presente lá, analisando as pessoas que se movimentam ali, para você, de uma certa forma, tentar angariar alguém ou pelo menos pegar um currículo. Né? Boa parte dessas pessoas que às vezes vai lá, né, ou elas já estão empregadas, né? Então, assim, elas estão se aperfeiçoando ali, mas nada impede de você fazer uma proposta melhor para elas, mas vai disponibilizar de tempo para você conversar. Não adianta esse negócio de ligar lá e falar assim, anota o telefone da minha oficina, se aparecer alguém interessado pela vaga, vocês me chamam. Não vai dar certo. Né? Você vai ter que ter tempo para ir lá. No Senac, nos outros locais que você falou, escolas profissionalizantes, vai ser dessa forma. E provavelmente não vai dar certo, né? Se você não disponibilizado um tempo. Aí outro ponto aí, né? Empresas de recrutamento, né? A empresa do recrutamento, ela já vai fazer para você o que você não consegue fazer em vários graus, seja ela na questão do tempo, né, de você estar fazendo uma seleção e tudo mais. O que vai ser necessário fazer quando você contrata uma empresa de recrutamento é o que eu falei no começo. Qual é o jogo que você quer jogar? Porque dependendo do jogo que você quer jogar, você vai ter que trazer as características e as habilidades, né, que você precisa para compor o seu time, né? Então ali você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar falar assim, eu quero um mecânico, né, top, um mecânico sênior, mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3. Você vai querer um auxiliar, você vai querer... Qual que é o perfil do cliente que você quer, né? Do colaborador ou da pessoa para trabalhar na sua oficina. E outra coisa também que você vai ter que trazer algumas características. Você quer a pessoa solteira? Você quer a pessoa casada? Você quer uma pessoa mais nova? Você quer uma pessoa mais velha? Né? Você vai ter que fazer ali você vai ter que descrever algumas características para você estar passando para essa empresa. Por quê? Porque eles vão fazer ali a seleção, vai procurar essas pessoas do perfil que você quer para o seu time e ele já vai praticamente direcionar para você com 70% aí, né, de
caminho andado. Os outros 30% vai ser aquela conversa, né, que você vai fazer com o dono da oficina. E essa conversa você vai fazer como? Você não vai poder estar naquela correria louca, né, que todo dono de oficina adora falar, acha que é bonito, né? Você falar assim, nossa, tô todo enrolado, tô numa correria louca aqui, né? Você vai ter que separar um horário para você fazer um bate-papo com esse colaborador. Você não vai poder ficar com o telefone na mão, não vai poder ficar tendo interrupção, se possível ser um lugar mais reservado para você fazer um bate-papo com ele, né? Se você quer realmente um colaborador que contribua, você vai ter que ter isso em mente, vai ter que começar a mudar a mentalidade. Lembrando sempre que 95% do sucesso das empresas dependem das pessoas certas dentro dessas empresas. Então, você vai ter que dar uma atenção, no mínimo, quadruplicada em relação ao que você tem tido, né, de preocupação para poder montar um time legal. Du, e assim, entre os que você falou, dos que você já testou na Tagma, não estou falando que só seja ele, mas qual você, na sua oficina, está tendo o melhor resultado quando você precisa buscar colaborador? É indicação de alguém? É uma empresa de recrutamento? É a escola do mecânico, que tem aqui, no caso, em Osasco? Onde que está sendo para você, no caso? Aí, no caso, ele está sendo o local mais viável a empresa de recrutamento. Você vai ter que disponibilizar um tempo para você, de uma certa forma, conversar com algumas e você ver qual que é a forma, né? Porque, querendo ou não, isso daqui vai investir. Se você vai estar pedindo para alguém fazer isso para você, você vai ter que pagar por isso, né? Mas é muito bom você pagar do que você simplesmente, por exemplo, né? Uma outra forma, né, William, que tem é você colocar a plaquinha ali na frente da oficina, né? Precisa-se de mecânico, né? É incrível, assim, a quantidade de colaboradores que às vezes aparece, ou de candidatos, né, para concorrer a essa vaga. E quando nós colocamos aqui, quando colocávamos, né, porque eu não estou colocando mais, na frente da Tagma, era assim, de 10 currículos que eram entregues, 11 eu já percebia que, tipo assim, era problema, né? Era incrível, né? A pessoa chegava aqui e falava assim que ela manjava muito, que entendia muito e tal, não sei o quê. E aí o que que acontecia? Quando você ia fazer um teste ou você fazia algumas perguntas para ele, a pessoa você já via na cara que o que ele queria era assim, ele queria meio que usar a técnica do seguinte, ó, eu sei de tudo, eu faço de tudo para querer a vaga. Aí depois que pega a vaga, né, aí já não é lá tudo aquilo. Você já vê pelo perfil da pessoa que já aparecia. Não estou falando que é uma técnica errada, né? Isso aqui é uma técnica de você granjear também, né? Currículo. Significa que você já tem aqui. Mas assim, na estatística não era só minha e de alguns amigos que fizeram dessa forma, sempre aparecia aqueles, né, o termo curva de rio. Então, aí, de uma certa forma, acabava ficando ruim. Mas, assim, empresa de recrutamento, William, ainda está sendo assim, a melhor opção. Né? Eu agradeço muito a Deus por essas empresas, porque é através dela que, assim, hoje o meu melhor, né, mecânico que eu tenho veio através de uma empresa de recrutamento. O cara que, assim, é o sonho de todo dono de oficina, ele veio através de uma empresa de recrutamento. Por quê? Porque ali a gente colocou as características, né? Que tenha um conhecimento muito bom, e ali a gente colocou, né, o conhecimento que era necessário. Nós queríamos pessoas casadas, né, e pessoas que morassem próximo aqui da Tagma. E ali a gente conseguiu encontrar essa pessoa, ela veio, eu fiz o restante da entrevista com ele, né, e graças a Deus deu certo. Né? Nós fizemos outras contratações acerca da empresa de recrutamento, né? Mas aí teve um que não se adaptou, porque aí entra naquele ponto que a gente conversa, né? Por exemplo, a pessoa,
para pegar a vaga, ela coloca algumas coisas ali no currículo que não condiz com ela, né? E a questão do comportamento. A gente não consegue medir o comportamento, né, através de um currículo. Né? Num bate-papo você consegue, mas é no dia a dia que você vai ver o comportamento dessa pessoa. Então, assim, aí às vezes que a pessoa acabou não ficando na empresa, né, vindo de recrutamento, é por conta de um algo que a gente não consegue, de uma certa forma, analisar. Você consegue ter alguns indícios, né? Por isso que é interessante, William, você ter ali um questionário ali, você ter algumas perguntas básicas para você poder fazer quando você vem um colaborador para trabalhar com você. Então ali é sempre mais você perguntar e ouvir mais, não você falar muito, né? Você precisa de uma certa forma. Então assim, nessas entrevistas que às vezes fazemos, né, com a pessoa pretendente que está ali procurando ali essa vaga, procurando preencher essa vaga, as perguntas que nós temos ali, a gente já sabe como é as características, assim, se vai valer a pena ou não você pelo menos fazer uma experiência. Vamos deixar para falar alguma dessas perguntas daqui a pouquinho. Edu, você falou assim, nossa, vale muito, porque as empresas já fazem essa seleção para você, já separa quem realmente está mais condizente com a vaga de quem está ali só buscando uma... Né, não é o perfil, né, que não para o que você pediu. E por que então, dono de oficina, você falou que tem um custo? Por que então, em vez de pagar uma empresa de seleção, por que ele não faz tudo sozinho? Por que ele não vai achar o melhor colaborador se ele fizer tudo sozinho? Igual você comentou aí, você tinha lá, colocava a plaquinha na frente, contrato, assim, mecânico, e eram os piores. Por que isso acontecia? Você sabe dizer pra gente? William, o que acontece muito, né? O dia a dia ali da oficina ela é bem corrida, né? E aí o que acontece? O dono da oficina ele está precisando com certa urgência do colaborador. Né? E o que acontece? O colaborador vem, ele pergunta, meu, você manja de fazer tal, não sei o quê? Ah, eu já trabalhei em tal lugar, trabalhei em tal lugar. Ah, você sabe tirar cabeçote? Sei. Sabe trocar uma correia dentada? Sei. Sabe olhar ali uma suspensão? Sei. Não, então beleza, eu tô precisando do cara, bora aí, mano, bora trabalhar. O que eu preciso é de gente que queira trabalhar, né? Aí o cara no começo vai querer trabalhar. E aí o que acontece? Aí o cara, ele, né, o comportamento dele é meio inadequado, o cara vai lá e começa a fazer o serviço de qualquer jeito, né? Começa a sair dando uma retada em tudo quanto é peça de suspensão para tirar e tal, não usa a ferramenta correta, é aquela loucura, aí vai fazer todo estabanado, quebra. Então, assim, não teve o tempo. É que nem a gente falou, é aquela brincadeira da várzea. Tipo, tá faltando um. A gente conseguiu juntar. Se é uma brincadeira ali que eu preciso de 10 caras, a gente tá com 8. Mano, a gente precisa de mais 2, né? Um para cada lado. Aí chega, oh, quer jogar? Vem pra cá, a gente tá precisando aqui. Entra aí, entra aí. Então, assim, os erros estão acontecendo por conta disso. Né? Eles estão precisando com uma certa urgência e que aí, de uma certa forma, não escolhe direito, põe para dentro qualquer um e aí é onde começa a dar os problemas. E esses problemas, de uma certa forma, só vêm fortalecer aquela narrativa, né? Que, de uma certa forma, todo mundo fala. Ninguém quer trabalhar, não acha colaborador, não acha, né, pessoas boas para o mercado e tudo mais. Então é a mesma coisa, né? Você vai ter que saber aonde é que você vai procurar. Você não tem tempo? Investe numa empresa de recrutamento que é muito melhor que essa pessoa vai fazer isso daí para você. Outra, uma pessoa que de uma certa forma procura uma empresa de recrutamento para deixar o currículo dela, a tendência é ela já ter uma cabeça diferente, né? Porque aquele cara, desculpa, o que não é muito profissional, o mecânico de várzea, né? É aquele cara que é o seguinte, ele vai sair batendo aí nas oficinas, ah, tô precisando trabalhar aí, chefe. Aí você faz, você se adapta à limpeza e organização, opa, sempre trabalhei assim. Meu, você já começa a ver, o primeiro dia que o cara veio trabalhar, o cara já vem com a roupa suja do outro lugar que ele trabalhava, né?
Então, ele gosta de limpeza e organização, mas ele já vem daquele, vai fazer aquela sujeiraiada, joga graxa no chão, né? Joga as ferramentas no chão de qualquer jeito, não sei o que e tal. Então, já começa por aí, William. Então, a empresa de recrutamento vai fazer o trabalho que, na maioria dos casos, os donos de oficina não têm tempo para fazer, então vai ter que ter alguém que faça. Né? Esse quem faça é uma empresa de recrutamento. Edu, mas muitos donos de oficina reclamam que estão no vermelho. E como que eles vão pagar então? Por que que eles devem então pagar, na verdade, por que que eles devem pagar uma empresa de recrutamento para achar um colaborador se eles estão falando que não tem nem dinheiro? William, aí é o seguinte, mano, então assim, está sem a grana para investir numa empresa de recrutamento, abre espaço na agenda e faz você mesmo, né? Vai lá na escola do mecânico, vai lá, né? E trilha um plano de ação aí para você mesmo, né? Ou então você faz uma correria aí para conseguir uma grana para poder estar investindo nisso, não, né? Como que é que a gente fala, não tem muito meio termo, é abrir a mente para entender que, né, porque você vai fazer, vai precisar fazer investimento. E se você fizer esse investimento, o mecânico certo que você contratar pode te pagar esse investimento que você fez na agência de recrutamento e te gerar mais dinheiro ainda? Opa, total, total. Lembrando que é o seguinte, William, não tem resultado rápido, é resultado a longo prazo. Né? Quanto melhor você fizer o seu processo de seleção para trazer a pessoa certa, você vai ter aí um resultado a longo prazo. O que vai acontecer? Um colaborador muito bem, que assim que se adapte, né, à necessidade da empresa, que tenha um bom comportamento, que isso daí é muito importante. Você, querendo ou não, você saber que assim, porque na maioria dos casos todo mundo já ouviu falar acerca disso, se não ouviu, vai ouvir a partir de agora, né? O caso de você pegar muito pela necessidade, pela urgência, você contrata pela competência técnica e você demite ele rapidamente pela falta da competência comportamental, né? Você admite pela qualidade técnica e demite pelo comportamento inadequado, né? O jeito, por exemplo, você vê, né? Teve uma situação, William, né? De um aluno da mecânica da mente, ele contratou uma pessoa. E como a oficina é próxima aqui da TAG, eu passei lá conversando com ele e eu vi, né, a pessoa que estava lá. Essa pessoa ela é prima, né, de um aluno da mecânica da mente também, né, só que ele é de outra cidade. E aí o que aconteceu? Eu vi a pessoa lá e essa pessoa, eu falei, peraí, meu, né, não falei nada ali pro dono da oficina e entrei em contato com o primo desse rapaz. Falei, eu vi que seu primo está trabalhando num lugar assim, assado e tal, mas ele estava num outro local. Tem alguma coisa que você, tipo, possa dar um toque a respeito dele só para eu informar lá, ajudar, né, o outro aluno? Ele falou, ó, não deixa ele atender cliente. Ele é muito bom para fazer serviço, mas para atender o cliente, assim, tipo, se o cliente fizer um questionamento para ele, ele vai ser sem educação com o cliente. Olha a informação. Aí opa, então beleza. Fechou, fechou. Eu peguei, liguei para ele, eu falei, amigo, ó, preciso passar uma informação para você. Não deixe ele atender cliente. Deixe ele só para executar o serviço. Ele é muito bom para fazer o serviço, mas assim, ele não tem muita paciência com o cliente. Então, você toma um cuidado aí em relação a isso. Ele, caramba, me agradeceu demais, né, pelo fato de ter se importado com ele a respeito disso. Então, se você tiver esse tipo de informação, já vai ajudar, né? Apesar que se torna um pouco preocupante, mas assim, talvez ali numa entrevista, né, para iniciar ali, se tivesse as perguntas certas, eu poderia ter identificado de uma certa forma isso daí, né? Mas vamos torcer aí para que nada de ruim aconteça. Mas você precisa estar atento, né, para um bate-papo bem legal aí com essa pessoa que vai entrar dentro da sua empresa. Certo. Então, o investimento
que é o que a gente fala, numa agência recrutadora, te torna lucro, ou seja, não é custo, é um investimento. É investimento. É um investimento. Meu Deus, o que eu paguei lá para a empresa para poder selecionar, hoje esse técnico muito bom que eu tenho aqui, meu Deus do céu, ele já se pagou faz tempo, né? E ele é um fator muito bom aí que ajuda no aumento do faturamento da Tagma, né? Porque é um serviço com excelência, com retorno quase zero. Aí, ó, o que a gente fala, abrir aqui ó, a cabeça deles, de não é só custo isso aí. E Du, então, você vai procurar uma agência de recrutamento principalmente quando você está precisando contratar. Legal. Mas para você poder ajudar eles, a te ajudar para achar os melhores colaboradores, que é aquele colaborador que vai te ajudar a deixar a oficina organizada, te ajudar a ter um lucro maior, que vai te aumentar o faturamento, você falou de algumas perguntas estratégicas. Compartilha com a gente, assim, acho que as três perguntas mais importantes que você considera para você ter um colaborador, assim, ó, o jogador da Champions League ali. Certo. Então vamos lá, William. Antes de mais nada, né? Tem que entender também que você tem que ter um ambiente para você trazer a pessoa certa, né? Que você quer para contribuir ali com você, né? Querendo ou não, o ambiente também ele vai ajudar muito para você, de uma certa forma, trazer a pessoa certa. Né? Então, assim, você construir não só um ambiente, né, organizacional ali, um ambiente corporativo com as outras pessoas, mas você ter um ambiente de trabalho que proporcione com que aquela pessoa, de uma certa forma, represente. Né? Por exemplo, eu já vi, né, já teve colaborador que veio fazer experiência conosco, ele nunca tinha visto ferramentas assim meio que consideradas como básicas. Né? Então, assim, você ter um ambiente também favorável para que a pessoa tenha condição de executar um serviço com excelência, ele é muito importante. Né? Sabe aquele tal negócio assim, você tá bem arrumado, né? Você tá limpinho, cheiroso, mas não é só naquele dia. Você tá limpo, cheiroso, bem vestido e ser muito educado para você, quando você chamar aquela pessoa, né? Aquela pretendente para estar namorando com você, sua futura esposa, né? Você tá bem apresentável para aquela pessoa. Mas não é só você ser bem apresentável naquele dia ou você estar, né, bem apresentável naquele dia, não é você ser bem apresentável todos os dias. Então, o clima, o ambiente da sua oficina, ele é fundamental. Né? Por exemplo, dá para eu contratar um Messi, né, que você sabe que é um cara de um potencial muito grande, né, para ele jogar no 15 de Jaú. Né? Não vai dar, né, William? Então, assim, só que o cara do 15 de Jaú, ele quer o cara que resolve. Ele quer um Messi, ele quer um Cristiano Ronaldo, ele quer um, ele quer um Mbappé, mas, ele vai olhar lá, o clube tá devendo, o clube tá tudo bagunçado, né? O presidente do clube é um ignorante, né? O cara não tem uma mente aberta, então vai ficar meio difícil, né, de você trazer. Um primeiro ponto esse, né? Aí vamos lá para as três perguntas que a gente considera aí para você, de uma certa forma, entender. Uma delas é, qual é o seu sonho? Você pergunta para o colaborador, qual é o seu sonho? O cara vai tomar um impacto assim na hora e tipo, caramba, né? Nunca ninguém me perguntou isso. Por que a gente fala, William, qual é o seu sonho? Porque dependendo do sonho dele, é através do trabalho que ele vai conseguir conquistar. Se ele tem o sonho de viajar para fora, onde é que ele vai conseguir realizar o sonho dele? Trabalhando, se dedicando, sendo bem remunerado, ele vai conseguir juntar a grana para ele poder viajar. Aí ele quer trocar de carro, ele quer ter uma casa, ele quer isso. Da onde é que vai sair? Vai sair do trabalho. Então, uma das perguntas é, qual é o seu sonho? Né? A pessoa vai falar. E outra pergunta que costumamos fazer também, né, é perguntas técnicas, querendo ou não, dependendo do currículo dele, você vai ter que fazer perguntas técnicas para ele. Né? E pelo menos aqui na Tagma é assim, você se adapta bem a locais que têm regras? Né? Aí ali, essa pergunta ela vai ser clássica, porque assim, você sabe que, qual é a pessoa que vai falar assim,
que não me adapto ao local que tem regra. Quem é que vai falar isso? Muito raro, né? Mas baseado em cima da resposta que a pessoa der, você também já vai conseguir, de uma certa forma, identificar isso. E outra, né? Querendo ou não, quando você faz essa pergunta e você deixa claro que a empresa ela tem as regras que precisam ser cumpridas ali, se for uma pessoa que não cumpre regra, ela não volta ali. Por mais que você faça, pô, gostei de você e tal, vem fazer um teste aqui comigo, ela vai inventar mil desculpas e ela não vai voltar. Né? Então, assim, as três perguntas aí que eu considero as perguntas importantes aí para você estar, de uma certa forma, trazer uma pessoa com a melhor assertividade de que vai permanecer pelo menos um tempo ali, eu imagino que seja essas, né? Porque se a pessoa ela tem um sonho, ela sabe que ela só vai realizar o sonho dela no trabalho, né? A remuneração do trabalho que vai levar ela para o sonho dela. Né? Então é muito importante as pessoas terem sonhos, né? Sonhos, objetivos, metas e por aí vai. Certo, William? Meu Sim. Deus. Calma aí que a gente já tá quase acabando. Bora que meu time já quer tomar café ali já. Ó. O time tá fazendo o pré-treino, O time já tá ali na pré-eleição ali já. pré-eleição Pronto, né? isso. Então, Du, hoje a gente falou disso, de onde encontrar o melhor colaborador, os locais e algumas formas de você né, se você não tem dinheiro para pagar uma empresa de recrutamento, que é o mais indicado, algumas coisas que você pode fazer você por conta. Mostramos também que investir numa empresa de recrutamento não é um custo, é um investimento, como eu acabei já falando. Mas só para a gente finalizar aqui hoje, qual que é a frase do podcast que você diria hoje? A frase foi o que nós, né, iniciamos o nosso podcast, né, que é uma frase baseada em cima de uma estatística. 95% das empresas de sucesso dependem das pessoas certas. Então, se você quer ter sucesso na sua oficina, você vai ter que estar ciente para contratar as pessoas certas nos lugares certos. Então, para isso, você vai ter que, às vezes, entender que você vai ter que investir tempo e dinheiro para que isso aconteça. Investir e não gastar. Essa acho que é a palavra-chave. Exatamente. Então tá bom, Du. Quero agradecer você, quero agradecer os nossos telespectadores, Instagram espectadores, YouTuber espectadores, Facebookers espectadores, todas as mídias aqui que a gente distribui conteúdo. Obrigado a vocês por compartilhar aí o seu tempo também com a gente. Se vocês têm interesse em saber mais alguma coisa sobre algum assunto que possa ajudar você a organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais, manda aí nos comentários para a gente, que a gente vai preparar esse assunto para você um momento e traz aí. Tá bom? Vamos que vamos. Isso aí. Quero agradecer todo mundo, agradecer principalmente o Edu. E é isso aí. Quintou, que hoje é dia normal, dia de trabalhar e produzir. Vamos que vamos. Deus abençoe a todos, né? Lembrando aí que você, dono de oficina, é dono de uma empresa e você tem que abrir sua mente para as responsabilidades que você tem. Não adianta querer, de uma certa forma, achar que o colaborador certo ele vai cair de paraquedas dentro da sua oficina. Sabe aquilo que a gente tem em mente de um colaborador que você não precisa cobrar ele, que você não precisa, de uma certa forma, direcionar? Isso daí ele não existe na mente e vai cair do nada dentro da sua oficina, não. Para você ter a pessoa certa, você vai ter que trabalhar os pontos certos para você compor o seu time. Aí, para a gente finalizar, qual é o jogo que você quer jogar com a sua oficina? O jogo da Várzea ou o jogo do Campeonato Brasileiro da Libertadores? Fechou? Deus abençoe o dia de vocês. Muito obrigado. E até semana que vem. Aquele abraço. Até.